Olá, boa noite a todos, que bom estar aqui. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou escritora, eu sou assistente social, membro de AAD, Alanon, já há muitos anos, e eu vou fazer essa conversa, né, uma live, mas é mais uma conversa, para trazer informações sobre a questão da codependência. Não é a codependência daquele familiar de alcoólico adulto que está se relacionando com um adicto na ativa. E aí é considerado que essa pessoa é codependente porque está se relacionando de uma forma abusiva com uma pessoa viciada, enfim, essa é a visão comum daquilo que a gente chama de codependência. Mas essa é a visão da consequência da codependência. E aqui eu queria trazer a formação da codependência, a doença da codependência, vista por um outro aspecto. A primeira coisa é, a codependência é uma adicção, é um vício, é uma compulsão, tá? É uma doença. Essa doença que tem características comuns. Tá? Então, enfim, a forma de você classificar uma doença é: você tem sintomas comuns, né? Você tem estatísticas a respeito e você tem tratamento. Então, a codependência, ela se encaixa nessa categoria, que é o que a gente chama de doença da imaturidade. Por quê? Porque ela começa na infância e se estabelece naquela época. E essa doença da imaturidade não é que a pessoa não desenvolveu maturidade, ela é infantil, não. É que o desenvolvimento emocional dessa pessoa está bloqueado na sua formação. A pessoa não desenvolveu maturidade emocional porque as suas emoções elas foram congeladas no trauma. Tá? Essa, então, é uma das características, um dos sintomas comuns da codependência. Vai daí que todas as pessoas que são codependentes têm essas características. E todos os adictos, todos os viciados, todos os dependentes têm na base da sua adicção, na base do seu vício, a codependência. É a codependência, é o bloqueio emocional, é a incapacidade dessa pessoa de lidar com as suas emoções, com a sua autoestima, de se cuidar, de se proteger, de se conhecer. Essa pessoa que não tem esta capacidade, não desenvolveu essa capacidade desde a infância, esta pessoa é a pessoa codependente. Tá? Então, eu vou ler, para evitar cometer algum tipo de erro. Então, a codependência é um comportamento relacional aprendido e repetido que surge como resposta às disfunções funcionais de aprendizado vividas na infância. É uma doença da imaturidade emocional que se caracteriza por falhas importantes no desenvolvimento psíquico. Então, a pessoa que é codependente, ela tem falhas no desenvolvimento psíquico. E esse quadro se manifesta de forma recorrente, significa os sintomas eles são constantes, das seguintes dificuldades. Dificuldade de autoestima, ou seja, dificuldade de amar a si mesmo. E se você não é capaz de se amar, você não aprendeu a se amar na infância, e se você não se tratar na vida adulta, você não vai ser capaz de se amar e não vai ser capaz de amar mais ninguém, né? Segunda dificuldade, estabelecer fronteiras funcionais com outras pessoas, ou seja, dificuldade de se proteger. E isso vale para o outro lado também, tá? A pessoa que não tem maturidade emocional, não tem desenvolvimento emocional, essa pessoa ela não tem limite. Então, ela não sabe se proteger, ou seja, ela não sabe fazer a fronteira para se proteger, e ela não sabe, ao mesmo tempo, impedir, ela não sabe impedir a invasão do seu espaço, e ela também invade o espaço alheio, ou seja, ela não tem essa capacidade de fronteiras, implica também em não saber como dar
na questão anterior, a pessoa que não se ama não é capaz de amar. A pessoa que não estabelece fronteiras para si e para o outro, ela também não sabe se relacionar. Para você se relacionar, tem que haver um limite, né, entre você e a outra pessoa. Esse é o limite que vai ser, que vai estabelecer a condição da troca, né, de um para o outro. Se você invade o outro, você não está trocando, você está abusando, né? Você está, enfim, oprimindo. Se você permite que o outro abuse de você, né? Se você faz o outro lado, se você permite a invasão da sua fronteira, você também está incorrendo num problema de troca, porque você se torna uma pessoa manipulada, enfim, uma pessoa abusada, né? E isso causa uma enorme é uma dificuldade muito grande de relacionamento que existe entre pessoas que estabelecem esse tipo de relação. Então, seguindo adiante, outra característica da doença da codependência é dificuldade de absorver a própria realidade emocional, ou seja, dificuldade de saber quem é. A pessoa que tem codependência, que não aprendeu a amadurecer enquanto criança, essa pessoa, ela não sabe quem é, porque ela não teve essa capacidade desenvolvida, ela não teve essa habilidade desenvolvida. Ela não tem capacidade de se relacionar, de se amar, ela não sabe quem ela é, né? Ela não tem... A pessoa que sabe quem é, que conhece a sua realidade, normalmente ou busca tratamento, ou ela lida com a sua realidade, né? E o codependente que não se trata, ele não sabe lidar com a própria realidade. Isso é uma coisa que causa enorme sofrimento, tá, gente? É importante que se diga que isso causa um sofrimento. Todas essas características da doença, elas causam um enorme sofrimento, muito grande. E por isso que eu estou querendo fazer essa conversa com vocês para esclarecer essas características da doença que nós temos. Nem todo codependente é adicto, mas como diz o Dr. Gabor Maté, todo adicto é codependente. Então, se nós estamos em tratamento, eu estou em recuperação, eu desejo, né, me recuperar da adicção. Para isso, além de estar em recuperação, frequentar as salas dos grupos de 12 passos, seguir o programa de 12 passos, eu também quero buscar as dificuldades que eu tenho, que eu ainda posso resolver, né, que eu posso resolver para acelerar, para manter a minha recuperação. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa está em recuperação, está em sala, está seguindo o programa, mas como ela não está consciente dos padrões que ela está repetindo, muitas vezes ela recai, ela continua sofrendo, ela continua se envolvendo em relações abusivas e, enfim, né, toda uma série de características que, se a gente, junto da recuperação, se nós somos capazes de nos tratarmos em relação às nossas dificuldades de infância e a nossa falta de habilidade relacional, falta de habilidade de autoestima, isso tudo vai facilitar a nossa recuperação, e a nossa recuperação vai facilitar apanhar essa realidade, né? Abarcar essa realidade das características que nós não tivemos como desenvolver, né? Muitos adictos, né? Muitas pessoas em AA, em Al-Anon, elas sentem uma culpa muito grande pela sua adicção, sem perceber que elas não tinham outra alternativa, né? Como elas não têm uma formação familiar apropriada, elas não... Imagina uma pessoa que tem uma família onde há alcoolismo, violência doméstica, uma criança, né? Que tem uma família onde há alcoolismo, violência doméstica, abuso, grito, abusos não sexuais, tá? Abusos físicos de agressão, de gritos, de ofensas, enfim, de toda uma estrutura familiar totalmente disfuncional.
a criança que cresce ali, ela cresce como se fosse no meio de uma guerra. Ela não está com condições de amadurecer emocionalmente e se desenvolver e aprender relacionamento, troca. A criança que está numa situação de guerra, ela aprende a sobreviver. Ela tá as emoções estão completamente congeladas e tudo está voltado para fora com a necessidade de sobrevivência, enfim, né, de lidar com aquela realidade explosiva, aquela realidade de guerra. Essas crianças que crescem nesse tipo de família, elas têm uma estrutura emocional semelhante a um veterano de guerra, né? Ela sofre de estresse pós-traumático permanente. Então, essa criança não desenvolve maturidade, autoconhecimento, né? E muitas vezes ela não conhece a sua própria realidade, porque lidar com essas memórias, com essa formação dolorosa, isso às vezes é muito difícil. Né? Às vezes não, é sempre muito difícil lidar com isso. Então, o codependente que vive nessa família, que se cria, né, que se desenvolve como criança nessa família, ele não aprende a se amar, ele não aprende a se proteger, ou proteger os outros, ele não entende a sua realidade emocional, ele não sabe quem ele é, ou seja, uma pessoa perdida dentro de si mesma. Ele tem dificuldade de se satisfazer as suas necessidades, ou seja, ele tem dificuldade de cuidar de si mesmo. Isso a gente vê como uma característica da doença, né? As pessoas que elas não têm capacidade relacional, não têm capacidade de se amar, não têm capacidade de estabelecer uma relação de troca com os outros, essa pessoa não vai saber se cuidar, suprir as suas necessidades. Né? Como que ela não vai suprir as suas necessidades? Ela não vai fazer boas escolhas para si. Ela provavelmente vai escolher pessoas que tenham características semelhantes, porque é necessário que seja assim. Né? Então, a última dificuldade, que é uma característica da codependência, é a dificuldade de expressar sua realidade com moderação, ou seja, dificuldade de agir de acordo com a sua idade e circunstâncias. Isso não significa que a pessoa não sabe se comportar como adulto. Significa que essa pessoa ela não é capaz de agir como um adulto agiria em determinadas situações. Ela vai reagir como a criança que é imatura emocionalmente, né? E isso também causa um enorme sofrimento. Então, por que a pessoa que não tem esse desenvolvimento emocional, por que ela vai procurar relações que sejam difíceis, abusivas? Por várias razões, tá? Ela não vai reconhecer pessoas capazes de ter uma boa relação com ela, ela não vai saber identificar essas pessoas, ela não sabe satisfazer as suas necessidades, significa que ela não sabe fazer escolhas boas para si mesma, ela não sabe fazer escolhas que sejam agradáveis para si mesma, ela vai escolher pessoas de acordo com aquilo que ela está com o registro na memória, de acordo com a sua memória. E, além de não conseguir ver de outra maneira, elas têm a codependência, adicção, compulsão à repetição. Segundo Freud, tá? A compulsão é a repetição e o retorno do não simbolizado. Isso, gente, eu estou lendo Freud, eu estou lendo, é uma leitura que eu estou fazendo de uma descrição freudiana. A psicanálise descreve o fenômeno como compulsão à repetição. O sujeito tende a recriar nos vínculos adultos experiências emocionais infantis não elaboradas, na esperança inconsciente de obter uma reparação necessária. O que não foi simbolizado retorna como ato, o que não pôde ser compreendido retorna como relação. Então a pessoa não compreende, não tem a capacidade de se relacionar porque não compreende o que é se relacionar, não estabelece fronteiras, não sabe se amar. Essa pessoa ela vai procurar relações que repitam a formação dela, a formação infantil dela, e que permitam que ela repita o que aconteceu dentro
para que esse de dentro venha para fora e ela possa olhar para essas coisas. Então é muito comum nas salas de programas de 12 passos as pessoas descreverem... Desculpa, gente. Eu estou muito gripada. Então, é muito comum a gente, em reuniões, né, de grupos de 12 passos, seja lá no NA, o que acontece? As pessoas se identificam, elas veem as histórias umas das outras e se identificam. E a maioria tem essa história para relatar. É uma história, a maioria não. 90%, 99%, 100% descreve uma situação de formação na família de origem muito ruim, com violência, com abuso, com morte, ausência. A pessoa, infelizmente, o pai ou a mãe morreu muito cedo e essa pessoa não teve a estrutura de pai e mãe para ajudar a sua formação. Essa pessoa não teve todo o sistema. Vamos supor, uma pessoa que perdeu a mãe, faltou para essa pessoa, seja homem ou mulher, faltou para essa pessoa toda a parte do feminino, né, da maternidade, no sentido do feminino, de acolher, de cuidar, e outras características. Se a pessoa, por exemplo, perdeu o pai, ela também vai ter uma dificuldade muito grande de lidar com os movimentos de ir à vida, né, de tomar iniciativas, que são as características do masculino, são características de ação. Essa pessoa muitas vezes tem algumas dificuldades de ação, e seja como for, né, não estamos tratando apenas de problemas de falta de um dos progenitores, mas também a falta da formação que ajudaria a compor o masculino e o feminino. Então, essas pessoas, elas vão procurar, essas pessoas somos nós, né? Nós vamos procurar situações que repitam aquilo. Então, vamos supor, já ouvi muitas vezes, e meu pai era alcoólico e eu jurei que eu nunca ia beber e, infelizmente, depois de X situações e tempos, estou eu aqui, né, com um problema de alcoolismo, né, busquei me tratar porque me descobri com o mesmo problema do meu pai e me descobri fazendo aquilo que eu jurei que eu não ia fazer. Isso é bastante comum, tá? Isso é bastante comum. Muitas pessoas descrevem isso. E nós, os outros que estão ouvindo, né, nos identificamos, porque por mais que a gente tenha dito em alguma hora que não ia repetir alguma coisa que nós vivemos na infância, exatamente porque aquela coisa foi chocante, traumatizante, é por causa disso que nós vamos ter a compulsão de repetir essa situação. Nós vamos ter a compulsão de fazer com que ela aconteça fora, para que nós possamos olhar fora e nos identificarmos. Então, está explicado por que muitas vezes nós fazemos isso. E essa compulsão à repetição, gente, que é, vamos dizer assim, uma regra, é uma necessidade, não é só Freud. Freud, Jung, Bert Hellinger, estudiosos de codependência, tipo, com livros publicados, né, Pia Mellody, uma outra autora americana, pessoas que se dedicaram a esse trabalho, falam a mesma coisa, né? A pessoa vai, por conta da imaturidade emocional, a pessoa, infelizmente, tem atitudes e comportamentos de vício, de compulsão, né? Então, uma das coisas que uma das coisas que é característica, por exemplo, acho que todos nós podemos nos lembrar de situações em que o alcoolismo altera o comportamento da pessoa. Mas a gente não imagina, por exemplo, que a pessoa que convive com o alcoolismo, a pessoa adulta que escolhe um parceiro alcoólatra, ela esteja repetindo ali naquela situação questões de infância e esteja usando aquilo para olhar as suas dificuldades, para que possa elaborar as suas dificuldades. Mas é assim que é. E
Onde é que está a compulsão da pessoa que escolhe se relacionar, homem ou mulher, que escolhe se relacionar com um alcoólico ou com enfim, um dependente químico de cocaína ou alguma coisa? Onde está a compulsão dessa pessoa? Essa compulsão, muitas vezes, está exatamente em se relacionar com um outro doente. Isso significa que a pessoa vai repetir a situação de infância, ela vai se voltar totalmente para fora, não vai ter o autoconhecimento, a autoestima, o autocuidado que são necessários, ela vai se voltar totalmente para fora na busca de conseguir, exatamente como o álcool, né? O vício em relacionamento é um vício como qualquer outro. A pessoa procura a situação que vai trazer a anestesia, o alívio da sua dor, né? Que vai, enfim, permitir que ela veja fora dela as dificuldades internas, vai trazer alívio da dor, vai procurar situações que se repetem ciclicamente, ou seja, pessoas que aceitam esse padrão abusivo de relacionamento e permitem que isso se torne um círculo vicioso, né? Se retroalimente. E a pessoa que tem a compulsão pelo outro, ela tenta o tempo todo arrancar do outro coisas que ela não tem, coisas que ela precisa para si, mas ao invés de buscar por si, ela tenta arrancar aquilo do outro, arrancar na briga, na discussão, na agressão. Então, muitas vezes a pessoa que o familiar do codependente, né, o familiar do dependente, ele muitas vezes pode aparentar ser o bonzinho, e o dependente, né, o dependente químico, aparenta ser o malzinho. E a pessoa boazinha é aquela coitadinha e o dependente é o mal, sem vergonha. Gente, nada disso. Os dois são iguais, são ambas adicções, são vícios e eles têm as mesmas características. A pessoa repete até a autodestruição, ela não interrompe um ciclo negativo em seu próprio benefício, ela mantém o círculo vicioso, porque é aquilo que alimenta o vício, alimenta a doença. Então são, né, as pessoas que se atraem dessa forma. É importante. Isso que eu estou dizendo, gente, não justifica a violência em hipótese alguma. Violência é crime. Eu não estou justificando a violência em momento algum. Nada disso é correto. Eu estou apenas descrevendo por que determinadas situações. Por que as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, elas permanecem em relacionamentos abusivos? Porque não sabem se amar, porque não sabem se cuidar, porque não sabem quem são e porque não sabem estabelecer fronteiras. Então elas estão ali para aprender essas coisas, elas estão ali para aprender a se amar, aprender a se cuidar, aprender a estabelecer fronteiras para poder trocar, se relacionar e aprender a se conhecer. Então essas pessoas, elas estão ali para exatamente viver aquilo fora de si. Essas pessoas estão ali para viver fora de si aquilo que elas têm dentro de si. E eu estou trazendo essa mensagem aqui porque eu acho que ela é útil para muitas pessoas, né? Espero que seja útil para muitas pessoas. Então, eu vou começar a me dirigir ao encerramento. A gente está dentro do prazo da live, é uma live de meia hora apenas. Já temos bastante informação e o que essas informações que eu trago, desculpe, essas informações que eu trago, elas estão no meu curso, que é um curso de compreensão e superação da codependência e da adicção. E é um curso que está sendo gestado com todo carinho e vai ser lançado agora, mês que vem. Espero contar com o apoio de vocês. E na página do curso tem um e-book, que é o e-book que está disponível de graça, né, sobre a codependência, sobre as características da codependência, né? Enfim, essas dificuldades todas que eu relatei aqui. Então,
Eu vou deixar aqui embaixo na live, eu vou deixar embaixo no pezinho da live o link da página aonde está o e-book. E fala alguma coisa do curso, que será, a gente vai abrir as inscrições em breve. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada pela atenção. Àqueles que vão ver essa live no futuro, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela atenção, né? E espero que tenham bom proveito dessas informações. Tá? Elas foram para mim de muito bom proveito. Um beijo a todos. Até semana que vem.